Brasil, 22 horas longe no lado oposto do Japão. Voo 830 da Varig prepara-se para aterrissar no Japão, país místico do Oriente. Neste voo vieram 50 jovens brasileiros como grupo de intercâmbio de amizade entre jovens do Brasil e do Japão. O Brasil situa-se no hemisfério sul em pleno verão, e o Japão no hemisfério norte passando o inverno, uma mudança súbita de clima. Esta visita de grupo de jovens brasileiros ao Japão foi realizada graças à compreensão do Grupo Expresso Sagawa e São Paulo Shimbun, com a finalidade de oferecer aos jovens brasileiros a oportunidade de conhecer a cultura japonesa e a tecnologia avançada e, ao mesmo tempo, realizar intercâmbio e amizade com jovens japoneses. Com o objetivo de melhorar a amizade entre o Japão e o Brasil. Na vinda ao Japão, houve concurso de composição, em que os jovens selecionados tiveram esta oportunidade de visitar o país. O diretor-presidente do Grupo Expresso Sagawa foi condecorado Gran Cruz no dia 16 de abril de 1987 do governo brasileiro. Esta condecoração Gran Cruz foi dada para o senhor diretor-presidente Sagawa pelo grande trabalho de intercâmbio econômico e cultural Japão-Brasil, como sendo presidente de Ajuda Econômica Internacional Sagawa. Antes de partida, os jovens e as respectivas famílias se reuniram num hotel em São Paulo para uma festa de confraternização. E queria dar os meus parabéns pelo... Foram indicados como chefe da delegação o senhor Eduardo Mizumoto, vice-presidente de São Paulo Shimbun. E como subchefe da delegação, o senhor Gorohama, ex-presidente de Companhia Agrícola e Imobiliaria Colonizadora. Conhecerem também a parte do esporte do inverno do Japão. Sinceramente, espero que os meus serviços profissionais não sejam necessários, nem mesmo... Este videotape foi filmado por uma pessoa local e mostra as esperanças e as ansiedades dos jovens ante a visita ao país do sol nascente. Passaram a primeira noite no Japão, no Hotel Grande Palace, localizado na periferia do centro da cidade de Tóquio. Logo após chegada ao hotel, a primeira atividade foi a assinatura por todos os membros da delegação da carta dirigida ao senhor diretor-presidente Sagawa, expressando sinceros agradecimentos. Cansados após a longa viagem, os membros deverão ter descansados e dormido bem a primeira noite no Japão. Manhã linda e foi possível observar o Monte Fuji e parecia dar as boas-vindas à delegação dos jovens brasileiros. Inicia-se as visitas no Japão, o longo sonho dos jovens tornando numa realidade.
responda Ohio. 皆様ブラジルからいらしたということで、私もいつもの日本のお客様とは違いましてちょっと緊張しております。皆様、日本の朝はいかがでしょうか。Está perguntando cómo sentiu o primeiro dia do Japão. Ela não fala português, mas como está recebendo grupos portugueses, então está um pouco. Dia 29 de abril, poderemos entrar até dentro do Parque do Palácio Imperial. A primeira visita é ao Palácio Imperial. Nós visitaremos somente a entrada principal, chama-se Nijubashi. A delegação, surpreendida pela grandiosidade da cidade de Tóquio e ainda mais com a beleza do Palácio Imperial, localizado no centro da cidade. Outra parte chama-se Hirakawa. Está vivendo o imperador Hirohito. Agradável passos nas pedrinhas no caminho. A próxima visita ao Torre de Tóquio, um símbolo de Tóquio, terceira torre em altura no mundo. Dia linda em Tóquio e foi possível observar a bela paisagem do Metrópolis da altura de 150 metros. A última visita do primeiro dia ao Rádio-Televisão NHK, de renome internacional pela grandeza e tecnologia. Durante a visita, ouviram as explicações sobre as técnicas de rádio broadcasting, estúdios com programas em ações, os efeitos sonóricos usados e as tecnologias modernas de telecomunicações. Entre as exibições, a delegação ficou imensamente impressionada com máquina especial de broadcasting chamada Chroma Key. No segundo dia, iniciou-se a visita a Asakusa, o templo Sensoji, um estilo de arquitetura provavelmente não visto no Brasil. Os jovens imitam a maneira de rezar à moda budista. Provavelmente um tempo muito proveitoso durante a estadia no Japão. As lojas de Nakamichi de Asakusa apresentam um ambiente comercial típico da tradição antiga japonesa. As decisões são difíceis em presença de variedades apresentadas. Uma escola primária da vicinidade. Na hora de recreio, os alunos aproveitam pulando corda. Duas brasileiras, com toda a espontaneidade, tomam parte no esporte, criando um ambiente e uma oportunidade de intercâmbio inesperada. Museu Nacional de Tóquio, onde se encontra a exibição da herança histórica japonesa. A Fabiana, com 15 anos de idade, ficou perdida em Asakusa e chega atrasada. Uma pessoa alegre e otimista por natureza, isso é uma perturbação insignificante. Japão é um dos países líderes no campo de tecnologia eletrônica. Principalmente aqui em Akihabara, um bairro de Tóquio, existem 600 a 700 lojas eletrônicas e é conhecido internacionalmente como a cidade eletrônica.
jovens mostram grandes interesses e imensamente preocupados em escolhas e compras. Hora livre para um passeio com os colegas pela cidade de Tóquio. No dia 13 de janeiro, o terceiro dia no Japão, o chefe da delegação, o Sr. Mizumoto, e mais 2 jovens representantes visitaram o Ministério de Relações Exteriores e encontram com o senhor diretor da divisão latino-americana. Primeiras impressões do Japão. Se tiverem. Achei tudo bonito, arrumado, limpo. No Brasil. No outro lado, o subchefe e os 2 jovens representantes visitam o prefeito de Tóquio para a entrega da mensagem do governador do estado de São Paulo. Devido à ausência do prefeito, a mensagem foi entregue ao chefe da divisão internacional. とにかく見て経験して、考えることが一番大事で、皆さんがまだ日本語できなくて初めて日本へこんなに早く来られたことは本当に素晴らしいことだと思います。 Depois das visitas dos representantes aos Ministérios de Relações Exteriores e à Prefeitura, a delegação inteira segue para a Embaixada Brasileira. Os jovens prometem ao embaixador não somente aprofundar os conhecimentos sobre o Japão, mas também ampliar as boas relações e a amizade entre os 2 países. O senhor embaixador expressou a sua grande satisfação em saber da visita dos jovens brasileiros ao Japão, graças ao patrocínio do Grupo Expresso Sagawa, e apelou aos futuros líderes do Brasil a colaboração, a dedicação para um maior aprofundamento de amizade e intercâmbio nipo-brasileiro. Um almoço barbecue no Hotel New Otani, em Tóquio. O uso de palito requer um pouco de agilidade. A fome força a aprender a manejar o palito. Esforce mais um pouco, pois, depois do almoço, seguiremos para Kyoto no trem-bala. Uma das maiores expectações dos jovens da visita ao Japão foi o trem-bala. Naturalmente, uma foto de lembrança antes de partida, mesmo com a pressa. Até Kyoto, uma distância de 500 quilômetros em 3 horas. Com o conforto do trem, os jovens mostram satisfações e um pouco calmos nos seus assentos. Pães Leme Plotek
15 anos, do Rio de Janeiro, prova o kimono que comprou em Asakusa. Larissa, gostaria de fazer algumas perguntas sobre a sua impressão sobre o Japão. Como é que você achou chegando aqui? O país é tão pequenininho, mas... Qual que era a primeira pergunta mesmo? Sobre a impressão do Japão. Qual a impressão do Japão? Bom, quando eu cheguei aqui, eu sabia que ia ser totalmente diferente do Brasil, só que eu não esperava. A paisagem assim me surpreendeu mais do que eu esperava, porque olhando o campo, parecia que o verde, cada parte tinha uma cor de verde. Parece que quem pintou aquilo. Sobre a impressão de Tóquio, cidade de Tóquio, como sentiu a cidade de Tóquio? A cidade de Tóquio é grande, né? É, cidade bonita, limpa, o povo é muito educado. Tem várias quantidades de lojas, de variedades também de lojas. É, cidade muito bem administrada. Agora é Monte Fuji aí, galera. Em geral, os estrangeiros, quando se fala sobre o Japão, se pensam em Monte Fuji e as geishas. Todos emocionados e apreciam a beleza do Monte Fuji. E o que é que você quer levar aqui do Japão? Sobre a cultura ou política, pode ser também? Eu estou lendo um pouco, eu estava lendo um livro sobre o Japão medieval, né? E eu me interessei muito sobre essa cultura tradicional, todas aquelas cerimônias que se tem, ó, que era o Japão feudal, né? Os feudos, os senhores das cidades. Eu achei muito interessante. Eu acho que essa é uma parte que eu gostaria de conhecer muito. A tradicional, como era a vida das famílias. Olha a neve aí, ó. Olha. Bate essa foto aí. Provavelmente, depois de Tóquio, o segundo lugar de interesse deve ser aqui, Kyoto. Diretamente para o lugar onde nós hospedamos 3 dias. Nós, japoneses, temos muito interesse em saber como os jovens brasileiros vão sentir e apreciar esta antiga capital com milenas de anos de história. Mais uma vez. Bem embaixo. Bem embaixo. Os jovens vão passar a primeira noite em Kyoto no hotel de veraneio do Grupo Expresso Sagawa, localizado ao lado do lago. Logo depois de chegada, realizou-se o banquete de boas-vindas. Bem-vindos e muito agradecido de visitar nosso Lake Sagawa. Desta vez, graças ao presidente Sagawa do Grupo Expresso Sagawa e Jornal São Paulo Shimbun, nós recebemos o grupo de intercâmbio de amizade de jovem entre Brasil e Japão. Dia 14 de janeiro, a primeira visita é ao Monte Hiei, berço do budismo no Japão.
templo com pontiudo, no meio de uma montanha verde, foi construído por monge Saicho no ano 788 e teve uma contribuição e uma influência inequal no desenvolvimento da cultura japonesa. No ambiente silencioso do templo, os jovens parecem um pouco tensos e sentem a história de 1200 anos. Depois, visitam o novo pagode Toto, inaugurado ainda no ano passado. Este pagode foi incendiado e destruído por Nobunaga Oda há 416 anos e foi reconstruído com a ajuda do grupo Expresso Sagawa. Descendo o Monte Hiei, a delegação visitou o templo shintoísta Heian, em Kyoto. O templo shintoísta Heian é uma construção linda com contraste de pintura em laqueada vermelha com as telhas verdes. O que atrai nos lagos do jardim do templo são as lindas carpas vermelhas que é raro no Brasil. A curiosidade atrai os jovens perto do bebê que veio ao templo para um tipo batismo shintoísta. Kinkakuji, o pavilhão dourado em plena brilhança. A cena faz lembrar dos escritos do Marco Polo sobre o país de Pangu, o país dourado. A impressão da cidade de Kyoto, visitamos alguns lugares apenas, mas a sua impressão, por favor. A minha impressão é que é uma cidade muito bem organizada e muito, como posso dizer, tradicional do Japão. Os aspectos culturais são muito interessantes e um dia que eu estou aqui, eu pude perceber que a organização e a cultura que eles transmitem para a gente é muito importante. Eu achei uma cidade super bonita, não sei se é porque eu gosto de coisa típica do Japão. É típica mesmo, tem cidades, essas casas super bonitas. Esse palácio é lindo, é maravilhoso. Tem uma vista assim muito bonita mesmo. E tô assim maravilhada com Kyoto. Acho bem mais bonita que Tóquio. Gostei mais que Tóquio. Dia 15 de janeiro de garoa, visita o templo Todaiji em Nara. Nandaimon, com as duas estátuas do Nyozo, de 8 metros de altura, a maior do Japão. É impressionante. Todaiji é talvez a maior construção de madeira existente e contém a maior estátua de Buda, medindo 16 metros de altura e 452 toneladas em peso. Gostaria de saber o que você está sentindo visitando este templo e olhando o Gran Buda de Nara. Estou muito feliz, muito satisfeita de ter vindo, que está muito bonito, muito interessante. Toda a cultura japonesa é muito bonito. Eu estou muito feliz e achei muito interessante ver tudo isso, que é muito lindo. Uma coisa que eu nunca imaginei ver. Uma cultura bem diferente.
O diâmetro do buraco da coluna é igual ao tamanho da narina do Buda. E é dito que passagem pelo buraco traz felicidade à pessoa boa sorte. O que sentiu passando o buraco na coluna? Brasileiro é uma coisa muito diferente, uma cultura milenar que a gente nunca conheceu. Então é uma emoção muito grande você estar num país tão diferente, vendo uma cultura tão antiga, um costume tão antigo deles. Então pra gente é muito significativo, muito emocionante, é uma coisa inesquecível. Gostei muito. Tá bom! Tá bom! Sai! Dá na mão! Dá um pedacinho! Após a volta de Nara para Lake Sagawa, realizou uma festa de confraternização dos jovens nipo-brasileiros. Estiveram presentes nesta festa o senhor diretor-presidente Sagawa e aproximadamente 60 jovens escoteiros da redondeza da cidade de Moriyama. Em primeiro lugar, o chefe da delegação, Sr. Mizumoto, entregou ao Sr. diretor-presidente Sagawa um documento contendo a seguinte declaração. Experiências adquiridas nessa viagem e dedicaremos nosso máximo esforço, objetivando o agradecimento do intercâmbio de amizade entre o Brasil e o Japão no século XXI, assim como a paz eterna mundial. Obrigado. Em seguida, os representantes da delegação ofereceram um buquê de flores e um fóssil de peixe de 180 milhões de anos. Viva o Brasil, viva o Japão! Viva! Viva! Kanpai! Kanpai! O banquete de confraternização se realizou com as músicas clássicas japonesas, ensaios de koto e shakuhachi, a flauta japonesa. Com a passagem do tempo, a barreira cultural foi se removendo e as novas amizades entre jovens do futuro século foram nascendo. O Pazianotto Pinto veste o Ranten Repikoto com a ajuda do senhor diretor-presidente Sagawa, fica emocionado. Anne-Marie experimenta o mochitsuki de versão tradicional.
皆様お食事をお楽しみいただきたいと思います。Que tal o gosto de Oxiruco? Mostrarei o lado. Arte tradicional japonês de peão, ninguém quis experimentar. No palco, 8 dançarinas Maiko apresentam danças tradicionais japonesas. Mesmo na cidade de Kyoto, está ficando difícil de apreciar danças de Maiko. Mais tarde, no estádio esportivo Orgulho da Organização Sagawa, se realiza um intercâmbio esportivo. Na arena principal, os jogos de voleibol e basquete. Na arena de treinamento, o ping-pong e raquetebol. Amigo é coisa pra se guardar debaixo de 7 chaves dentro do coração. Está chegando a hora de despedida. A delegação brasileira ensaiou canções brasileiras como sinal de agradecimento para o senhor diretor-presidente e para os jovens japoneses. Ao ver seu amigo partir, mas quem ficou no pensamento voou, pois é um canto que o outro lembrou, e quem voou no pensamento ficou com a lembrança. Esta festa de confraternização foi muito significativo para todos os participantes. Coisa pra se guardar do lado esquerdo do peito, mesmo que o tempo e a distância digam não, mesmo esquecendo a canção. E o que importa é ouvir a voz que vem do coração. Seja o que vier. Após a despedida ao hóspede Lake Sagawa, a delegação seguiu para o próximo destino, Nagoya. Eu volto a te encontrar. Diretamente do Japão, da cidade de Nagoya. Como que chama o museu? Nós estamos no museu em Nagoya. Afife, Guilherme, o que você está achando da cidade de Nagoya? Bonita. Não, diz alguma coisa mais concreta. Super bonita. E do museu, o que você achou do museu pelo que você viu? Interessante. Explica o que você achou. Para começar, isso aqui não é museu, é um jardim cheio de casas. Não, é um museu. Mineiro, o que Paulo Roberto, este é o Paulo Roberto, diretamente veio de Minas Gerais. Paulo Roberto, o que você está achando do Japão? Demais, demais. Eu acho que não vou pintar outra oportunidade dessa tão cedo na minha vida. Bom, e o que você está achando de Nagoya? Nagoya? Eu não conheci muito, mas pretendo conhecer agora à noite. Muito obrigado, Paulo Roberto. Ana Lúcia Volpe, diretamente de Nagoya, para o jornal São Paulo Shimbun. Acabou. Tchau. Arigatou. O primeiro local de visita em Nagoya é a Vila Meiji. Esta casa foi trazida do Brasil há 80 anos. Muitos dos japoneses moravam neste ambiente de casas. 僕の
祖父とか祖母からいろいろその苦労話とかよく聞かれてるから。Estou escutando várias histórias antigas dos avós, por isso imaginei muitas coisas. Eu achei bonito, quer dizer, não tão interessante quanto muitas coisas que eu vi, mas é bonito. Só isso. Achou que era pequeno? Ou Acho não, espaçoso, bonitinho. Não é tão bonito, não é tão estruturado assim como umas coisas que tem aqui no Japão, mas é a história dele, não tem como mudar. É muito interessante, né? Porque saber como eles se viravam, as ferramentas que usaram, né? E gostei também daquela réplica do navio. Centro de distribuição de Komaki do Grupo Expresso Sagawa, localizado na cidade de Komaki, na prefeitura de Aichi. Esta foi a primeira visita da delegação à Companhia Expresso Sagawa. O Grupo Expresso Sagawa tem no Japão inteiro mais 246 escritórios, 18.500 empregados e 10.500 veículos, uma das principais companhias de distribuição. Aqui no Centro de Distribuição Komaki, apresenta a maior organização no Oriente e contém instalações ultramodernas. 32 linhas de conveia convergem os cargos ao separador automático central, onde as classificações são feitas de acordo com o destino em uma velocidade de 120 metros por minuto. Esta máquina consegue manipular aproximadamente 30.000 pacotes por hora. Após a visita ao centro, realizou-se um banquete de boas-vindas organizado pelo senhor presidente Minatogawa, do Expresso Sagawa de Chūkyō. Chamo-me Minatogawa. Sejam bem-vindos, senhores. Em seguida, buquê de flores foram entregues por uma funcionária ao chefe da delegação e ao representante da delegação. Representa para mim uma visita altamente favorável, altamente satisfatória, e a impressão de que a tecnologia realmente é importante e ajuda para o desenvolvimento de toda a nação. Eu queria agradecer pela recepção deles, de poder vir aqui no dia que eles podiam estar descansando, para recepcionar a gente que veio do Brasil, e a gente gostou muito da empresa. Esta atmosfera amigável e pacífica provavelmente tornará este banquete de confraternização um momento inesquecível na vida dos jovens da delegação. Os jovens da delegação do primeiro intercâmbio de amizade entre jovens do Brasil e Japão percorrem a todas as direções sem mostrar o cansaço de longa viagem. No dia 17 de janeiro, no 8º dia de estadia no Japão, a delegação segue para o Parque Nacional Ise-Shima. O templo Ise, altamente venerado, é considerado berço do shintoísmo. Aqui no Templo Ise Complexo encontramos 125 templos, entre eles Kotai Jingu ou Naiku, Toyoukedai Jingu ou Geku. Naiku é
é dedicado a Amaterasu Omikami, a divina fundadora da linha família imperial e a guardiã divina da inteira nação japonesa. Em seguida, a delegação visita o navio Brasil Maru. O navio Brasil Maru foi construído logo após a Segunda Guerra Mundial e por 18 anos durante o período 1954 a 1972 transportou 67 mil imigrantes japoneses em 52 viagens. Para os jovens da terceira geração, deve ter sido muito interessante. Dia 18 de janeiro, a última visita em Nagoya. A companhia automobilística Toyota, o líder deste ramo de indústria. Aqui encontramos os carros ultramodernos e como também os carros futurísticos de Toyota. Ô marinheiro, marinheiro, quem ensinou a navegar? Após a visita à Toyota, rumo a Myoko Kogen, no campo de esqui. Durante a viagem, o canto da Marinha Brasileira, Marielson, preenche o ar. Todo de branco, todo de branco, com seu bonezinho, marinheiro. Ô marinheiro, marinheiro, quem te ensinou a navegar? Foi o tombo do navio, ou foi o balanço do mar? Pegam as bagagens. Como é que tá o friozinho? Cacete, tá Para as várias pessoas, o primeiro encontro com a neve, especialmente andar na neve. O resultado é assim. Ansiosamente esperaram por esse momento de esquiar. Observem as técnicas sui generis. No fim, os membros do staff socorrem para salvar.
população inteira de Itakura, a cidade natal do senhor presidente Sagawa, aparece a fim de receber calorosamente a delegação brasileira. Nos agradecemos sinceramente para visitar nossa cidade Itakura. Com longa viagem, talvez estão muito cansados, mas, aproveitando nesta ocasião, queremos fazer intercâmbio de amizade bastante útil. É uma honra de receber a visitação para nosso colégio de Itakura, que formou o presidente Sagawa, e também para ter intercâmbio de amizade com nossa escola. Bem-vindos para nosso colégio Itakura. Atualmente, estão vivendo uma época internacional, por isso, para entender cultura e vida dos estrangeiros, temos que ter amizade com os outros países. Sua contribuição para o nosso desenvolvimento, tanto na agricultura como nas atividades científicas. Inicia-se a competição de cabo de guerra. De tempo mínimo, as amizades se formam entre os estudantes do ginásio Itakura e os jovens da delegação brasileira. Na última noite no Japão, realiza-se o banquete de despedida no Hotel Shiba Park. Graças ao presidente Sagawa do grupo Sagawa de Expresso Sagawa, foi a primeira vez que chegaram 50 inteligentes jovens do Brasil. Em comemoração ao intercâmbio de amizade entre jovens do Brasil e Japão, foram entregues aos jovens brasileiros uma medalha comemorativa oferecida por senhor diretor-presidente Sagawa. Mas eu aqui me senti como se estivesse em casa, todo mundo me tratou muito bem. Aqui todo mundo, eu aprendi muito com essa viagem. Inclusive você aprende a fazer as coisas sozinho. Você aprende como se relacionar com outro país, como você conhece uma civilização diferente.
Eu adorei, né? Cheguei aqui, esperava, sabe, encontrar algo, conhecer a cidade, visitando Tóquio, né, a primeira cidade, os templos. E então foi, assim, a minha impressão foi ótima. Recordação, eu acho que foi o dia da festa com o Sagawa, que a gente teve a oportunidade de conhecer jovens diferentes da gente, que viviam num país diferente, com uma língua diferente, uma cultura diferente. Foi muito interessante esse dia. Além de todos os dias são bons, todos mesmo. O ano 1988 constitui o 80º aniversário do início da imigração japonesa. É neste ano memorável o evento do primeiro grupo de intercâmbio de amizade entre os jovens do Brasil e Japão foi realizado, em que os jovens brasileiros contribuíram ainda mais para intensificar as boas relações entre o Brasil e o Japão e, provavelmente, este evento constituirá uma página inesquecível da vida dos jovens. Bye, Brasil. Goodbye. Bye. Tchau. Obrigado.